né? Porque no dia 20, né, eu estava assistindo uma live da Tereza Cristina e tive Ah, o prazer de vê-lo cantar. Ela, e foi muito bacana, cara. Gostei bastante. e eu fiz menção exatamente a essa música chamada Umas e Outras, que o Chico fez quando estava no exílio lá na Itália. Uhum. Ele me disse que observou uma cena no amanhecer, né? Uma pessoa da prostituição caminhando, quem sabe para ir descansar, e outra indo para a igreja, para a missa das 6. E elas se cruzam pela mesma rua, olhando-se na mesma dor. O poeta É, sabe ver na escuridão, né, Betinho? Coisa isso, linda. é verdade. E você sabe bem isso, né? Porque também é um poeta. Não, eu gosto da poesia dos. Eu bebo a poesia dos outros. Tá certo. Mas Poeta é o nosso vizinho aí de Arraial, Heraldo ele Maia. já publicou um livro com ele, né? Já, já. Mas eu fiz só a parte da prosa. Mas beleza, eu estava lá. Na Ferlagos, eu trabalho com ele a vida toda. Desde Sim, 90, beleza. gente muito boa. Mas vamos lá. Me dá uma informação de interesse público, Betinho, que o povo aqui está aflito. Passou um ciclone aí na Orla? Não, não, aqui não. Aquele É, vendaval que houve lá no sul ontem, sim, devastador. eu Mas vi. estavam dizendo que ia chegar no nosso litoral. Mas eu ouvi uma pessoa falando no jornal, né? Que clima, e ela falou que não vai, que já foi para o mar, que não tem mais, não corremos mais o risco de ter a ventania no Rio de Janeiro. Né? Já foi para o Ah, mar, nós vamos ter ondas muito altas, né? Na costa toda, mas o vento, ela disse que já dissipou, né? Foi para o mar. É bom, né? me permita outro agradecimento em memória aqui, está muita gente entrando aí, parabéns. A família Facó, o meu querido, saudoso, amado amigo, professor de matemática do tempo da escola pública municipal, que eu trabalhei lá bastante tempo, o Thales Facó. Eu vi aqui entrando a família Facó, mandando um beijo, um abraço, eu retribuo. O Thales fica sempre na minha memória como um companheiro que tinha alegria de viver e gosto de ensinar. É Isso é bom. muito bom. Isso é muito. Era espirituoso, mas foi embora muito precocemente. Deus Eu, o tenha e eu acolho. eu sou professor de matemática também, Chico. Já Ah, aposentado. que legal. Já aposentado. Mas vamos lá, deixa eu te apresentar. Hoje nós vamos conversar com o Chico Alencar, todo mundo já viu, né, já conhece. É professor de história, poeta, né, poeta que junto com o professor Heraldo Amai publicou um livro aqui na Ferlagos, né, eu estava lá presente. Foi deputado federal pelo PSOL por 4 mandatos consecutivos, né? Um dos maiores parlamentares que nós já tivemos. E vamos voltar a ter, né? Porque você vai ser candidato, né? Olha, estou É, fechando isso, mas não a Câmara Federal. Né? mas vamos lá. Mas de qualquer forma, vai estar lá contribuindo, porque uma coisa que eu sempre digo, né? Em 2018, quando fui candidato a vice na chapa com o Leandro, é que nós temos o privilégio, né, de poder apresentar os nossos parlamentares. Não é todo mundo que tem essa condição, né, de apresentar o parlamentar, porque tem muitos que as pessoas querem esconder, né, e nós não temos essa preocupação. Todos são excelentes, né? Tem feito um trabalho excepcional. O pessoal tem lado, né? O lado do trabalhador, e isso é importante para a gente. Você esteve aqui em 2018, né? Quando nós participamos da eleição suplementar, né? Em 2016 também nós estivemos juntos, e é isso. Bem, vocês são, para nós, referências. Né? É assim que nós entendemos.
O tema do nosso encontro é amor, coragem e saídas para a crise. E a gente está numa crise de saúde, né, por causa da pandemia, e uma outra criada pelo desgoverno do senhor Jair Bolsonaro, que é a educação. Né? E vamos começar a nossa live falando justamente dessa questão da educação. Eu sou professor, você é professor de história, né? E hoje nós temos um problema muito sério. Nós não temos ministro. Na verdade, nunca tivemos. Né? Ministro da Educação, realmente, nós nunca tivemos. Hoje estamos até sem a presença física do cara. Né? Mas você gostaria de falar um pouquinho disso? Sim, sim, claro. Olha, Betinho, você falou de amor, né, e crise. Isso. Eu queria começar com o nosso grande Paulo Freire, olha só. Não sei se está do lado certo, aqui a gente ainda se enrola, mas eu tenho um quadrinho aqui que fica me olhando com a cara do Paulo, que eu tive o privilégio de conhecer um pouco na vida, um grande educador brasileiro que o governo atual odeia. Correto. E aqui tem uma frase do Paulo Freire que é fundamental. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador, acima de tudo, porque sinto amor. Amor não é um amor de uma pessoa pela outra, o que é fundamental na vida. Amor é a solidariedade, é a percepção de que você faz parte de uma humanidade muito desigual, muito injusta, uma humanidade que precisa de transformações profundas para que todos tenham acesso aos bens básicos da vida, como a educação, a cultura, o teto, a terra, o trabalho, essas coisas fundamentais. Pois bem, qual é a raiz da nossa crise profunda mais imediata? Porque, como dizia Darcy Ribeiro, a crise educacional do Brasil não é uma crise, é um projeto. Nossa educação foi sempre concebida apenas para reproduzir o poder e a ilustração das elites. A nossa crise se aprofunda agora com a extrema-direita no poder, porque não tem um projeto educacional a não ser destruir todo o acúmulo positivo pedagógico que o Brasil construiu. O Brasil é o país do mundo que mais produziu teses de mestrado e doutorado, tema momentoso, aliás, mas teses mesmo, autênticas, realizadas, sem plágio, sem falsificação, em pedagogia. Pudera. É o país da escola nova, lá nos anos 30 do século passado, de Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Cecília Meirelles. É o país de Darcy Ribeiro, é o país de Paulo Freire, que eu já citei aqui. E milhares e milhares de educadoras anônimas que criam metodologias de afeto e de ensino na escola básica, ali no comecinho, na sua vida anônima, mas muito fecunda. Pois olha, o projeto do Bolsonaro é destruir tudo isso. E ele falou isso entre a eleição e a posse, indo aos Estados Unidos. Olha, é provável que nesses 4 anos de governo a gente tenha mais que destruir as políticas equivocadas, criminosas, destruidoras da família, do comunismo, da subversão. Ele ainda está no tempo da Guerra Fria. E depois é que a gente vai pensar em fazer alguma coisa. E assim na educação está acontecendo. Aliás, ele disse depois, já como presidente, que o objetivo do ensino é arrumar um emprego para a garotada que está aí, ok? É reduzir muito a função da educação. Tem um sentido prático isso aí, né? É claro que ele se elegeu com esses lugares comuns que o povo entende. O cara roubou, você mata. O cara é gay, você espanca. Que isso é imoralidade. E por aí vai, esse senso comum rebaixado. Na educação, que exatamente é o espaço de busca de sentido das coisas e da vida, seja pela sua matemática, seja pela minha história, isso é trágico. O resultado está aí. A gente está sem ministro da educação.
uma das piadinhas mais gostosas que eu ouvi ontem foi: pô, o Decotelli ficou pouco tempo, mas temos que reconhecer, ele foi muito melhor do que o Vélez e do que o Weintraub. E claro que não foi melhor coisa nenhuma, ele nem foi. Então, nós vamos agora para o quarto ministro da Educação, para o quinto secretário de Saúde, de Cultura, que era ministério e virou secretaria, mas ninguém dura lá, cada um pior do que o outro. Na crise sanitária terrível, hoje certamente temos 60 mil mortos, no mínimo, subnotificação à beça, 60 mil vidas ceifadas, 60 mil famílias enlutadas, é gente que ama, é gente que gosta da vida, é gente que queria viver mais, né? A vida é aquilo, né? Como dizia o Gonzaguinha, sempre desejada por mais que esteja errada. E um presidente insensível. 1,5 milhão de infectados e 3 ministros, inclusive o atual é interino e não entende nada de saúde. Isso é uma tragédia absoluta que salta aos olhos do mundo. Então a gente está vivendo uma crise imediata, conjuntural, profunda, com o pior governo que a história do Brasil já teve. Agora, não há mal que dure sempre, né? A gente tem que continuar lutando e espalhando a consciência, porque é impressionante que ainda haja em torno de 30% de pessoas achando que o Bolsonaro é bom, é um bom governo. Isso é uma tragédia, mas vai passar. Eu acho que com a nossa luta a gente vai conseguir superar isso aí. A nossa candidatura, né, é justamente para confirmar isso que você falou. A gente tem que passar a nossa ideia, passar a nossa proposta, denunciar essas questões. Né? Eu fiz o mestrado em Educação Matemática. Está sem som? Está baixinho. Melhorou? Subitamente abaixou o seu som. Para mim, pelo menos. Uhum. Tá alto. Bem, tá ouvindo? Você fez mestrado em matemática, que eu ouvi, né? Educação Matemática. E fiz algumas disciplinas na Unesp, em Rio Claro. Né? E conheci pessoas na matemática, como o professor Biratan D'Ambrosio, né? que fala da etnomatemática. Eu sou professor também da Ferlagos aqui, trabalhei com o professor Heraldo, né? E trabalhei com história da matemática. Né? E a história da matemática é justamente a história da vida do ser humano, né? Do desenvolvimento, porque a gente foi desenvolvendo a matemática para resolver problemas práticos do dia a dia. Né? Então, a matemática está dentro da história. O livro de história da matemática é parecido com o livro de história, né, que o professor de história trabalha na escola. Então, e agora... Deixa eu te contar uma história, Betinho. Sim. Eu sempre tive muita dificuldade com a matemática. Quando eu estava no Pedro II, na primeira série do 2º grau, naquela época, do colegial, eu tive aulas de história da matemática. Eu passava lá por Tales de Mileto, tudo. Uma coisa linda, né? O que a imaginação humana, a capacidade de abstração do ser humano a partir de coisas reais, contáveis, ela pode produzir. A partir dali eu dei uma melhorada. Então, toda ciência, né? Toda ciência é apenas um louvor à inteligência humana. Por isso ela deve ser respeitada e não negada, né? Como hoje. Então, principalmente nesse momento, né, que quem vai resolver a questão são as pessoas que passaram pela universidade, que estudaram, que buscaram conhecer mais, né? E o governo Bolsonaro quer destruir tudo isso. É lamentável. Né? Eu fico, às vezes, sem acreditar que isso tenha acontecido, que a gente tenha chegado a esse momento. Mas tudo pode ser resolvido. Né? Eu acho que a nossa candidatura, aqui do pessoal, a pré-candidatura, né? Ainda não somos candidatos, mas nós queremos levar essa ideia para as pessoas, né? De que tem solução. Agora, é o que você falou, a cultura, né? Eu penso, por exemplo, que a cultura tem que andar junto com a educação.
se nós queremos desenvolver o indivíduo, né, na sua plenitude, você tem que, além dos conteúdos, né, da escola, da matemática, física, química, história, geografia, nós temos que dar oportunidade ao menino e à menina de desenvolver a sua parte artística, né? Na dança, no teatro, na música. E tem uma coisa bastante interessante, que eu trabalhei aqui numa escola de ensino médio municipal, né? Que não é muito visto, né? Uma escola municipal de ensino médio, mas aqui em Cabo Frio tem uma, já tentaram fechar, todos os prefeitos, até o que criou tentou fechar, mas não conseguiu e até hoje ela existe. E lá na escola nós tínhamos alguns professores ligados ao teatro. E o que acontecia? Você via a transformação do menino, da menina, aqueles que buscavam o teatro, que começavam a participar, mudava o comportamento. Não é? A música, uns iam para a música, e você percebe a mudança no indivíduo. Não é? Então, por exemplo, a cultura tem que andar junto da educação. E nós tivemos uma vitória, né? Com a lei Aldir Blanc. Ah, sim. Pois é, tem muita gente do mundo da música que produz cultura, que está na coxia, que está atrás das cortinas. A gente primeiro entende muitas vezes cultura só como espetáculo e espetáculo daquele grande artista, seja o dos palcos de teatro, de cinema, do show de música. Na verdade, cultura é tudo que a inteligência humana produz na sua relação com a natureza. O próprio meio de comunicação aqui que a gente está tendo, né? Esse ao vivo, a Sim. partir do Instagram, é um traço de cultura. A plaquinha do Paulo Freire, que eu mostrei aqui, tão feita de maneira tão cuidadosa, delicada, é um traço de cultura, o lenço que a gente usa, enfim. Mas tem também essa cultura mais sofisticada das artes, das belas artes, como se dizia antigamente. Mas ela não é só do artista visível ali, famoso ou não. Ela exige toda uma cadeia de produção, desde quem fabricou o piano, o violão, a flauta, até quem produz mesmo aquela exibição. Nunca é uma pessoa sozinha, raramente é. Alguém que vai para a praça com a sua flauta e toca, tudo bem, está sozinho, mas ele também dependeu de outras coisas. De alguém que fez até o banquinho onde ele senta. Então, esse sentimento de sociabilidade é algo que a educação tem que ensinar. Agora, você mencionou, eu também percebi na minha atividade pedagógica, como o teatro, especialmente, os esquetes, são mais envolventes, a garotada curte mais e se transforma e cresce ali. Por quê? Porque ele sente que aquele saber não é algo depositado nele de fora para dentro, aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária, onde você faz depósito no caixa, que é o aluno, que é a cachola do aluno, e às vezes aquilo é esquecido, jogado fora, mas não. Em vez de ser uma educação bancária, é uma troca, uma partilha, e ele, estudante, a estudante, o estudante, é protagonista daquilo que ele está aprendendo. Portanto, o teatro, especialmente, tem essa função muito libertadora e integradora e educativa, no sentido geral. Nós, da história, da matemática, temos que ter essa capacidade de fazer o aluno perceber que aquele saber tem sabor e que tem a ver com a vida dele. Correto. Eu sempre desejei que meus alunos fossem protagonistas da história e não escutadores de narrativas apenas. É claro que olhar o passado, examinar, é importante, mas você sentir que a história continua aqui agora e que cada ser humano, por mais humilde que seja, por mais anônimo que seja, é construtor da história, isso é muito importante. Então, essa nova concepção de educação, que tem larga expansão no Brasil, está sendo profundamente atacada agora. Inclusive com a ideia, não sei se aí em Cabo Frio tem, das escolas cívico-militares. Não sei se já tem alguma aí. Não tem, né?
Ainda não. Pois é. Agora, tem muito pai que apoia isso porque acha que é o único jeito de disciplinar o seu filho, que tem que ter uma ordem unida para funcionar. Essa mentalidade existe, é forte. E como se a diversidade, o afã juvenil e da criança se resolvesse pela disciplina, pela fila, pela continência, por esse aspecto militarizado da vida, que não é bom. Quem quiser, quem escolher a carreira militar, vai lá para os colégios militares da vida. Agora, você transformar isso em política de governo, a escola tem que ser laica, democrática, organizada, sim. O professor tem que ter autoridade, o que não se confunde com autoritarismo, e o aluno se sentir coparticipante, como os pais também, acompanhando, da organização daquela escola. Toda escola tem que ter um projeto político-pedagógico. Não significa partidarizar, mas ter a concepção melhor da política, com P maiúsculo, que é visão de mundo. De novo, Paulo Freire, educar-se é aprender a ler o mundo, alfabetizar-se é ler a realidade. Isso é tarefa de vida inteira. Tudo isso, Betinho, sob ataque violento. E a gente ali na trincheira da resistência, pela ciência, pela inteligência, pela educação crítica, emancipatória, educar para a vida, que não é só o trabalho. Né? Em educação, a gente pensa da seguinte forma, que ninguém, na verdade, ensina a ninguém. As pessoas constroem o conhecimento. Então, a gente ativa essa parte. Né? A gente trabalha, por exemplo, com jogos, ligando o que a gente está ensinando ao dia a dia, né? Tentando trazer para a realidade do aluno. Então, a educação matemática é mais ou menos isso. Então, e nós lemos Paulo Freire direto, né? Porque na educação matemática, o Paulo Freire tem espaço, muito espaço. Né? É diferente. Por favor. Pois não. Não, o professor, a professora é o profissional do sentido. Mesmo ali naquela classe infantil de alfabetização, as professoras, os professores têm que saber ensinar a sociabilidade, a relação de uns com os outros, a ideia da igualdade, inclusive o preconceito racial, que é fortíssimo no Brasil, por mais que tentem disfarçar, ele tem que ser combatido desde pequenininho. Uma criança dita branca que convive com uma criança negra, ela pode até já trazer, por influência dos pais, algum tipo de preconceito, mas ela, na sua generosidade inaugural de chegar ao mundo, daquele deslumbramento com o mundo, vai saber conviver e vai, desde pequenininha, combater qualquer tendência racista, que é muito inoculada dentro da gente, desde que a gente nasce. A nossa sociedade tem o chamado racismo estrutural, às vezes imperceptível, que anda de mãos dadas com a exploração econômica, herança de 4 séculos de regime oficial estatal de escravidão. Isso é muito pesado. Assim como os povos indígenas, os povos originários, nativos, os mais brasileiros dos brasileiros, a gente aprende na cultura urbana, arrogante, quando fala assim, você vai lá, não sabe? Programa de índio. Isso tem um aspecto negativo, não tem nada a ver. Então, eu ouvi recentemente, no exercício de mandato parlamentar, às vezes a gente em áreas do Brasil profundo, áreas rurais, tem fazendeiro que acha que índio é bicho e deve morrer. Eles têm que ser eliminados, porque não... Ou civilizados. A concepção do Jair Bolsonaro, presidente, eu falo de cadeira parlamentar, porque convivi com ele por 16 anos nas comissões. Ele sempre foi um deputado medíocre, pouco participativo, mas em algumas comissões ele ia e manifestava a ideia, olha, o sonho do índio é virar gente, olha só, é ser civilizado, é poder comprar carro, ter ar-condicionado. Você acha que o cara quer viver lá na aldeia? Quer dizer,
é um primarismo antropológico que não é digno de quem exerce um mandato de deputado federal, pois esse primário virou presidente da República. É verdade. Nós tivemos um pouco de culpa, né? Eu entendo assim, mas a gente tem como recuperar isso. Agora, Chico, uma outra questão Mas, ô Betinho, desenvolve mais isso. Por que nós tivemos um pouco de culpa? Bem, eu concordo com você, mas vamos desenvolver isso, porque a esquerda, os progressistas precisam fazer revisão. A gente errou também. Mas no que você acha? Eu penso o seguinte, Chico. Nós tivemos a oportunidade. Eu, por exemplo, eu comecei a militar no PSB. Né? E aqui em Cabo Frio, a gente sempre teve essa polarização. Né? Sempre foi assim. PSB, PT, PDT, PV contra PMDB e os seus. Né? Aqui em Cabo Frio sempre foi assim. E eu sempre tive do lado na esquerda. Depois do PSB, que eu fui candidato a vereador em 92. Depois fui ser candidato a vereador em 2016, já pelo PSOL. Né? Então, eu já tive uma passagem pelo PDT, porque a gente foi, na verdade, a gente foi para apoiar uma pessoa do nosso grupo. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, eu participei, né, durante muito tempo com os intelectuais do PT falando sobre a questão da educação, a importância de se valorizar o professor, a educação, né? E por aí vai. Aí o que acontece? Em determinado momento, o PT chega ao poder. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado, chegou junto com o Garotinho. A Benedita foi vice. Né? O Garotinho saiu, a Benedita assumiu. Bem, para mim, que vinha naquela luta, lado a lado com os petistas, falando sobre educação, sobre valorização, e nada aconteceu. Continuou da mesma forma. Aqui em Cabo Frio, até o grupo que assumiu a secretaria, né, a agência do Estado, numa reunião, numa assembleia de professores, eles falaram, realmente não tem dinheiro. Se a gente dizia que tem dinheiro e os caras não querem investir, né? Quando chega o poder, os caras nada. Eu, por exemplo, votei no PT, no Lula, quando ele venceu a primeira eleição. Né? Depois não votei mais. Não votei mais por quê? Ele não cumpriu o programa que ele tinha prometido, ou que foi prometido a vida toda. Essa é a crítica que eu faço à esquerda. Entende? Então, por exemplo, eu tenho muitos companheiros no PSOL, né, que vieram do PT. Normalmente, né, foi uma dissidência do PT, então a maioria das pessoas do PSOL vieram do PT. Eu não, eu vim do PSB. Então, por exemplo, eu faço essa crítica com mais facilidade do que eles, né, do que os outros. Então, eu penso assim, eu penso que nós erramos, porque nós tínhamos tudo para poder passar todas as propostas, a reforma agrária, tudo que era necessário, né? E não aconteceu. E depois veio a questão do mensalão, né? Que não foi uma invenção do PT, mas nós não podíamos ter participado daquilo. Né? Eu acho que o PT foi eleito para acabar com aquela questão. E o que aconteceu? Continuou no mesmo processo. Né? Eu sempre falo o seguinte, o Lula teve dois caminhos, ele escolheu o mais fácil. Né? Nós podíamos continuar lutando, continuar na mesma direção que nós vimos, né? Batendo em cima dessas questões todas, né? E não, ele escolheu o caminho mais fácil. Tanto que foi reeleito, não foi um governo ruim, né? Não foi um governo ruim, assim, igual do Jair Bolsonaro, é impossível. Eu acho que na minha vida toda, eu já estou com 60 anos, eu nunca mais vou ver um governo tão ruim. Quer dizer, na verdade, eu nem vejo governo, eu vejo um desgoverno muito grande. Agora, o secretário de Educação, não é? O secretário de Educação coloca um currículo que não existe. Onde que aconteceu isso no mundo?
Eu não consigo entender uma coisa dessa. Um sujeito desse tinha que estar, sei lá, tinha que ser processado, porque o sujeito mentir no currículo, né? O que é o que eu falo, por exemplo, um dirigente de um país, um prefeito, um governador, o cara faz alguma coisa errada, qual é a ideia que ele está passando para o povo? Tem que fazer. O Jair Bolsonaro mesmo disse que ele não paga os impostos, que se ele puder não pagar... Só ele não nega. Poxa, ele só nega. Qual é a mensagem que ele está passando para as pessoas? Só nega. Não é isso? Então, por exemplo, eu vejo que o dirigente, o cara tem que ter uma moral, tem que ser respeitado pelo aquilo que ele faz de correto. O cara não pode dar um exemplo negativo desse. Isso é que eu penso. Né? Eu não sei se... Ô Betinho, deixa eu só propor uma reflexão para todo mundo que está nos acompanhando aqui. E falo também pela minha larga experiência. O poder, a institucionalidade, seja no executivo, uma prefeitura, um governo do Estado, um governo nacional, uma presidência da República, seja no legislativo, vereador, deputado, senador, seja no judiciário, ele tem umas amarras, ele tem uma capacidade de te desfibrar, de te engolir muito grande. Ao longo da história dos partidos da mudança, da transformação, dos partidos progressistas, houve casos notórios de corrupção e, sobretudo, a pior delas, sabe qual é? A corrupção programática. O que quer dizer isso? Você, numa democracia liberal burguesa, formal, representativa, disputa nos votos, sempre tem o peso do poder econômico. Agora, nos tempos mais recentes, a mentirada, a demagogia, a calúnia das fake news tem um poder danado. Essas redes sociais, elas formam opinião e formam maiorias, mas você chega ao poder, seja inclusive um mandato de vereador, seja um mandato de prefeito, governo, presidente da República, as forças do conservadorismo, as forças do atraso, as forças da situação tentam te imobilizar, a ponto de você não bancar que tem que gastar mesmo com educação, tem que gastar mesmo com saúde como prioridade. Não, precisa equilibrar, precisa fazer o ajuste e tal. Então, isso é muito forte. E a história dos partidos de esquerda, inclusive o nosso pessoal também está sob esse risco, mesmo sendo pequenininho ainda, é do chamado adaptacionismo e perda do ethos revolucionário, da vibração de mudança, que só acontece se você fizer governos de participação popular permanente. O Lula viveu muito essa contradição, tanto que ele botava gente no ministério, gente como o Olívio Dutra, completamente empenhado no Ministério das Cidades, para investir, inclusive, num programa de moradia popular, o que é muito importante, né, é fundamental e raro na história brasileira, mas, ao mesmo tempo, bota o Henrique Meirelles no Banco Central, que vai fechar tudo, segurar tudo. Então, essa composição de contrários em nome da governabilidade, da sustentabilidade de um governo, ela é difícil, né, e gera muitas contradições. Você coloca uma Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e o Roberto, esqueci o sobrenome, que é ligadíssimo ao agronegócio, no Ministério da Agricultura. Então, foi uma escolha, uma tática de governo, compondo com polos que muitas vezes entravam em choque, né? Então, e eu acho que a gente tem que olhar a onda ultraconservadora e a vitória do Bolsonaro, que conseguiu vender a imagem de ser contra o sistema, logo ele, que é mais do sistema do que nunca, e é a pior face do sistema, porque ele era lá daquele chamado baixo clero, não discutia as matérias. Bolsonaro não gosta de ler sobre os assuntos, sobre os problemas brasileiros. Eu sei disso, eu fui vereador com ele no Rio de Janeiro. Ele é meio bitemático.
o afeto alheio, que ele possa controlar, aí Freud explica, e a repressão. Agora ele está se contendo já há uma semana, desde a prisão do Queiroz, não por acaso, entrou o Jairzinho Paz e Amor, ele está se segurando. Eu imagino a dificuldade que ele está tendo para não sair xingando todo mundo ou não fazer aquela demagogia diária lá com os bolsocrentes. Mas nós falhamos muito, inclusive na educação cidadã, em criar, talvez, uma organização popular mais forte. É preciso ter o Estado, que tem todos esses vícios do poder aristocrático e oligárquico, mecanismos de arrefecimento de qualquer tentativa de mudança. A máquina estatal tem isso, inerente a ela, mas tem também uma esfera pública, popular, que pressione a máquina estatal para ela funcionar na direção das maiorias. Essa esfera pública no Brasil, que a gente pode chamar de cidadania ativa ou promotora da democracia de alta intensidade, ainda não existe. Aí vem uma eleição e há esse desastre absoluto, porque não foi só o Bolsonaro, não. O Witzel, o Dória com o discurso de extrema-direita, o Zema lá de Minas Gerais, o lá de Brasília, o governador do Distrito Federal, uma onda reacionária, direitista. Ainda bem que eles têm contradições entre eles, estão brigando aí. Agora, varreu o país. Nós elegemos 2 senadores aqui no Rio. Eu falo também porque acompanhei e fui derrotado. O Flávio Bolsonaro, que está aí, né, uma situação muitíssimo complicada, e o Harold Oliveira, que é um deputado de muitos mandatos, ultraconservador, defensor do regime militar. Eu fico me indagando como é que pode o povo votar ferindo princípios em alguém que defende como natural a tortura, que diz que o erro não foi torturar, foi não matar os inimigos do regime militar, que diz que se soubesse que um filho era gay, ia surrá-lo para evitar que ele continuasse nesse caminho degenerado, que diz que teve uma filha quando deu uma fraquejada. Não são frases engraçadinhas ou destemperadas momentâneas. Isso é uma concepção de vida, de mundo, de planeta. Mas, olha, na Polônia, que tem um governo de extrema-direita, o cara já vai ter que disputar o segundo turno das eleições presidenciais. Ele que achava que tinha vitória certa. Na França, estou falando de domingo passado, houve uma onda verde ambientalista muito forte. O Partido Socialista da Hidalgo, prefeito de Paris, conseguiu a reeleição. O Macron, que não é nenhum extrema-direita, é um conservador moderno, ele sofreu uma derrota num partido que parecia novo, La République en Marche, dançou eleitoralmente, continua presidente, mas deve estar preocupado para daqui a 2 anos. E o Trump, eu acho que ele vai perder essa eleição, se bem que eu achava que ele não ia ganhar da Hillary. Ganhou. Uma desgraça. E sempre tem um discurso antissistema, eles que são a expressão pior, mais podre do sistema. Mas já pensou? Essa nova geografia eleitoral do mundo vai nos dar alento aqui na luta. E as eleições municipais, que a Câmara acabou de decidir que serão dia 15 de novembro, sensatamente adiou, uma eleição diferente, muito pela internet. Alô, galera aí, vamos nos mobilizar e escolher os melhores. Agora, fazer programas simples que a população entenda e chamando essa população para participar. Os deficientes têm um lema muito bacana: nada sobre nós sem nós. Então, construção de programa ou de proposta de mandato de vereador tem que ser feita com os diferentes grupos temáticos, até aqui pela telinha da internet, sendo possível, né? Para que todo mundo se sinta participante. O que eu quero como limpeza urbana? O que eu quero como educação municipal? O que eu quero como participação de cada bairro nas decisões sobre os equipamentos coletivos desse bairro? Isso é um caminho radicalmente democrático que está na nossa mão. Só nós
não falo só nós do PSOL, nós desse campo progressista, todo ele, dependendo das divergências que tenhamos no passado aí, mas todo esse campo progressista tem que se pôr de acordo sobre modo novo de fazer política, denunciando o engodo que venceu há 2 anos atrás. Uma coisa, Chico, eu tenho consciência disso que você falou. Eu tenho um amigo, né, que trabalhava aqui em Cabo Frio, agora ele trabalha no Pedro II, é professor de História, e ele é anarquista. E ele sempre falava para a gente o seguinte: eu fui candidato em 2019, depois só em 2016, em 1992 e depois só em 2016. Né? Eu não sou, assim, sonho de ser vereador, de ser prefeito, nada disso. Eu faço o que eu tenho que fazer. Né? Eu sigo a orientação do meu partido. Uma coisa, ele falava sempre, ele falava assim: vocês vão participar das eleições, aí vocês vão fazer um governo socialista num país capitalista, vocês vão brincar de socialismo. Então eu tenho consciência disso, eu tenho consciência que é muito difícil. Né? Tanto que em 2018 nós já falávamos, eu e o Leandro, né? A gente vai fazer, quer dizer, a proposta, né, em 2018 era um governo com participação dos sindicatos, das associações, né? E é isso que a gente vai fazer, porque eu não vejo outro caminho. Né? Eu não vejo outro caminho. Hoje, em Cabo Frio, nós temos um governo que eu, por exemplo, não recebi o meu salário de maio ainda, né? Sou aposentado, não recebi o salário de maio ainda, e esse problema, né, já vem se arrastando por muito tempo. Uma cidade que tem royalties do petróleo, né, e não conseguiu, como, por exemplo, Maricá, né, que está numa situação muito melhor do que a nossa. Nós estamos passando por um problema terrível. Né? O funcionalismo público de Cabo Frio, né, já vem com atraso de salários há muito tempo. O prefeito, há pouco tempo agora, ele optou, né, assim como os outros, pelo contrato na educação. Então, 3 mil professores foram demitidos agora no início da pandemia. Né? 3 mil professores demitidos e com um agravante, porque a prefeitura não desligou essas pessoas do cadastro, né, de emprego, e elas não conseguem receber a ajuda do governo federal, porque não conseguem preencher os requisitos, né, necessários para receber isso. Uma covardia muito grande, embora, eu já tenha dito, né, eu sou pelo concurso público. A gente defende o concurso público e vai fazer toda vez que for necessário. Mas é uma covardia você, nesse momento, colocar 3 mil professores na rua. Não foi só Cabo Frio que também fez isso. Eu sei, eu vi várias notícias, Rio das Ostras. Agora, Betinho, uma coisa é o horizonte utópico, que todo mundo tem que ter. Uma visão ideal de uma sociedade socialista, igualitária, onde todas as pessoas estarão emancipadas, ambientalmente equilibrada. Quem não tem um horizonte utópico na política se corrompe. Eu afirmo isso. A outra coisa é você ter a situação mais imediata. Ninguém acha que vai ser vereador ou prefeito e instaurar o socialismo por decreto, por uma lei. Nada disso. Você tem que ver. O nome, a tradução do socialismo hoje é democracia sem fim, é governo de intensa participação, é governo transparente. Cada centavo que entra na prefeitura tem que ser colocado para toda a população ver. E o gestor público tem que dizer: eu estou aplicando em educação isso, em saúde aquilo, na limpeza urbana aquilo outro. As licitações também têm que ser transparentes para não beneficiar amigo. Enfim, é algo fácil de fazer. Não roubar, não desviar, já ajuda muito as prefeituras. Mas tem um jogo aqui, ali, o compadrio, e descentralizar. Numa cidade pequena, como o Arraial, é fácil ter um governo central e ao alcance das pessoas.
Já Cabo Frio está com quantos habitantes? Mais de 200 mil? Tem 200 mil habitantes. Pois 120. é. Você precisa criar uma descentralização, criar um governo descentralizado com conselhos populares por região, onde as pessoas possam participar. A cada ano mostrar o orçamento. Olha, nós vamos receber, a estimativa de receita é tal, e vamos gastar assim, assado, a pessoa opina o que é prioridade. É um cobertor sempre curto, as demandas são sem fim, mas você tem que saber usar para partes mais sensíveis não ficarem no frio, né? Descobertas. Então, isso é a tradução do socialismo concretamente. Senão, as pessoas muito idealistas, ou mesmo os anarquistas, eu tenho amigos assim também, eu brinco com eles e falo assim, vocês querem soluções mágicas, e sem participar de nada. Então, repudia as eleições, diz que todo mundo que concorre e se elege está alimentando o sistema, coonestando, mas qual é a alternativa? Dá para fugir e formar um quilombo fora da sociedade dominante? Isso é coisa dos hippies dos anos 60. Foi uma bela experiência, bonita, muito respeitável, mas não transforma a sociedade por dentro. Vai ter uma transformação radical imediata? Não. Para lembrar o Chico, que abriu aí a nossa live, o Buarque, não se afobe não que nada é para já. Mas não significa que você vai esperar sentado, de braços cruzados. É um processo. E a gente sempre também se autocriticando. Não pode fazer autocrítica dos outros. Autocrítica. A gente vê, eu errei aqui, eu falhei ali, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou mudar. Isso é uma regra da vida. E se a gente faz isso com sinceridade, as pessoas percebem. Onde as administrações mais à esquerda, do PDT, por exemplo, aí em Cabo Frio, no que elas falharam, como é que foi isso? Mas as pessoas têm que ter disposição para reconhecer, né? Senão cada um fica lá no seu bunker, se protegendo, fechando. Você ia fazer pior, aí não adianta. E os nossos grandes adversários ficam rindo da nossa cara. É ou não é? É verdade. Enfim. Bem, o que a gente pensa, né, é justamente isso. É trabalhar com conselhos, com as associações, com os sindicatos presentes, a informação em tempo real. Eu acho que isso é fundamental, né? Transparência total. Não só o portal da transparência que existe lá no computador, né, de cada secretaria, mas o político ele tem que chegar junto à população e falar o que está fazendo, né? Aqui em Cabo Frio, por exemplo, né, nós temos o centro da cidade, né? Depois da ponte vem o Gamboa, Jardim Esperança, e o segundo distrito. O segundo distrito sempre foi relegado nunca foi teve a importância que ele tem para Cabo Frio, não é? Reconhecida. Então, os caras querem emancipar. Nós já perdemos Arraial do Cabo, perdemos Búzios, não é isso? E a política que é feita aqui em Cabo Frio favorece essas coisas. Não é? Por quê? Porque você não reconhece o município todo como Cabo Frio. Chama até de Tamoios. Você é de Tamoios? Não, eu sou de Cabo Frio. Eu sempre falo, não, eu vou... Se um dia, né, eu chegar na prefeitura, a gente vai fazer um governo para os cabofrienses, que vai daqui até o Rio São João, né? Até Tamoios. Eu acho que é isso. E a gente vai procurar... Meu amigo Patrus Ananias, querido amigo de longa data, ele está lá como deputado federal pelo PT. Ele foi prefeito de Belo Horizonte. Ele fez uma coisa no início do seu governo maravilhosa. Ele foi em cada secretaria, reuniu os servidores públicos daquela secretaria, às vezes num auditório enorme, outras não tinha tanta gente, mas ele dizia o seguinte: olha, gente, eu sou o prefeito, mas não sou só eu que sou prefeito, não. Cada um de vocês, a partir de agora, é prefeito da cidade também.
é a tarefa de cada um de vocês, ali onde vocês moram, com as suas famílias, na sua rua, com a sua vizinhança, é perceber o que a população de Belo Horizonte mais precisa, mais demanda. Então, vamos fazer um governo bem horizontal. Isso é fundamental. Agora, desde a campanha, né, eu acho que o grande dilema, o grande desafio da esquerda é ser entendida, é se comunicar, é saber chegar nas pessoas, ouvir. Por exemplo, os neopentecostais, que eu sei que aí em Cabo Frio tem uma força enorme, como em todas as cidades, cresceram muito. Estima-se que daqui a 30 anos eles sejam a maioria da população brasileira. Mas nem todo mundo é aquele rebanho que só pensa no que o pastor lá determina, orienta ou votam em que ele manda votar. O que a pessoa vai buscar ali? Vai buscar um alguma ajuda na dificuldade, um conforto espiritual, porque as pessoas no Brasil, o povo pobre, então, está muito abandonado, muito invisibilizado, muito esquecido, muito maltratado. E, às vezes, as igrejas tradicionais, não só a católica, têm chefes religiosos lá que se distanciaram muito, não estão ali ombro a ombro com os seus fiéis. Muitas igrejas neopentecostais, o pastor mora ali no bairro. Ele vai de madrugada, quando uma mulher está sendo espancada por um marido embriagado, ele vai acudir aqui e ali. E essa solidariedade que existe ali, a gente não deve desdenhar, como muitas vezes fazendo. Bando de alienados, quer saber de nada, fica dando dinheiro aí para o pastor oportunista. Eu acho que, antes dessa crítica, a gente tem que entender esse fenômeno de massa, né, que leva as pessoas a buscar esse refrigério, porque elas não têm do Estado ou das igrejas tradicionais, e muito menos do partido político, um espaço de acolhida, de compreensão. Às vezes a gente tem um discurso muito radical e a nossa prática não é nem solidária numa hora como essa agora da pandemia. Eu fiquei muito feliz de ver associações de moradores, núcleos do PSOL aqui no Rio de Janeiro, se mobilizando para arrumar cesta básica para as pessoas. Isso é bacana. A solidariedade concreta, imediata, ainda que não resolva problemas estruturais, mas é um gesto muito importante que dá autenticidade ao nosso clamor por um novo mundo justo, fraterno, igualitário. Senão é boca para fora, né? Correto. Nós fizemos. Chico, foi muito bom. Já está 19h55, 55 minutos de live. E daqui a pouco cortam. Vamos cortar. Olha, foi muito bom conversar contigo. Eu aprendo muito. Nós já tivemos o Serafini, né? Conversamos com o Zarcone, né? Hoje Chico, e a gente vai conversar com todos, né? Todos que puderem, né? Ceder um tempo para nos ajudar aqui no interior. É muito difícil, mas eu participei de uma entrevista com o pastor Fabrício Valadares, aqui em Cabo Frio, né? Já participei. Foi muito legal, eu gostei muito. E ele, em determinado momento, ele achou que o que eu estava falando, né, ia causar um problema. Por exemplo, essa questão de trazer o sindicato para dentro da prefeitura, trazer as associações, os conselhos, vai dar muita confusão. Eu falei, não, pastor, não é bem assim. Não é? O governo tem um responsável. Não é? Se nós chegarmos lá, nós vamos nos responsabilizar pelo que vai acontecer. Agora, a participação é fundamental. Como você disse, cada real que entra na prefeitura tem que ser anotado e para onde foi justificado. Eu acho que isso é fundamental. Eu não entendo, eu não percebo, né, de forma diferente. Né? Embora os nossos últimos prefeitos tenham sido muito complicados. Né? Chico, eu quero agradecer de coração. Né? Para mim, você é uma figura importante. Quero agradecer. Obrigado, Betinho. Obrigado. Eu quero deixar
meus parabéns para vocês, porque eu sei como é difícil construir ideias novas, generosas, de mundo diferente no interior, onde tem muita força conservadora, muita incompreensão, muita maledicência. Aqui no Rio tem também bastante, mas talvez pelo tamanho da cidade isso se disperse um pouco. Mas vocês moem no áspero e são sinal do futuro, luz na escuridão. Parabéns e todos os cabo-frienses